Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ofereço o culto em ação de graças pelo meu retorno. O Senhor é aquele que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 17 até o 19. Abacuque 3 é o finalzinho de 17 a 19. Se quiser apenas ouvir, tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de nós. Graças te damos por tudo, porque até aqui nos tem sustentado o Senhor. Que a tua graça nos assista durante toda esta semana, que o Senhor esteja visitando a quantos entraram neste lugar, que o Senhor esteja derramando aquela bênção específica que cada um necessita, Pai. E que tudo seja sempre para louvor e honra da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Deus e Pai. O desejo do nosso coração é encorajá-los no exercício dessa fé viva, e que essa fé aconteça apesar de todos os pesares. Somos todos os dias desafiados a não largar a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso que sigamos na força que só Ele supre. Nesses dias que passei por esse momento difícil, não me lembro de nada, absolutamente nada. Eu só vi o que me mostraram nas fotos, e pelo fato de estar lá, naquele hospital, sendo assistida de diversas formas, e eu estava pensando comigo, dizendo: Senhor, o Senhor é tremendo. Porque você já imaginou se eu tivesse me dado conta daquilo que eu experimentei nesses dias? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu me lembrei desse livro, dessa passagem do profeta Abacuque, chamado de profeta filósofo, porque ao mesmo tempo que se sentia incomodado pela intensa impiedade do povo de Deus, não entendia porque o Senhor, dentro da visão dele, retardava o julgamento dos inimigos do seu povo. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas histórias, eu tenho dado assistência a várias pessoas, mesmo ali no hospital,
as pessoas não queriam que eu ouvisse, que eu prestasse atenção, que eu recebesse as queixas, mas é inevitável. É inevitável. E eu ali, apesar de todos os pesares, o Senhor estava nos dando graça e assistência para que eu seguisse em frente, fazendo o que eu tenho feito nesses 40 e tantos anos. Glória a Deus por isso. O livro de Abacuque, eu queria que vocês depois lessem todo o livro, são 3 capítulos apenas, mas vale muito a pena ler, sobretudo no tempo em que nós estamos vivendo, como país, como mundo, como tem sido, as palavras de Abacuque têm sido presentes e tão atuais para tudo que nós temos visto e vivido. E o livro é entremeado por intercessão e espera pelas respostas de Deus. Ele termina seu escrito com uma das mais tocantes orações da Bíblia Sagrada. Os versículos que nós lemos são apenas a parte final dessa oração. Uma das grandes revelações do livro é que o justo vive pela fé. E como tem sido difícil os cristãos contemporâneos aceitarem essa verdade. A gente tem visto uma série de mensagens, de pregações que tem falado equivocadamente de que cristão não passa por estreitos. E eu queria dizer a vocês que tem momentos que os nossos estreitos são tão estreitos que é preciso fazer feito aquela música que diz que é de ladinho que eu te acho. Vocês já ouviram essa música? Às vezes a gente tem que passar de lado. O estreito é tão infeliz que a gente tem que passar de lado e ainda tem que passar seco para poder passar, atravessar. E é exatamente nesses momentos em que a gente percebe o quanto já recebeu de Deus. Quanto o Senhor tem nos concedido, o quanto o Senhor tem nos alimentado através da sua palavra, apesar de nós. Porque enquanto deste lado da eternidade, nenhum de nós está pronto. Crente maduro, cristão maduro, Deus escolhe. E se ainda estamos aqui, porque tem uma obra de Deus a ser feita em nós. E eu glorifico demais ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado nas nossas vidas. Como é bom testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na vida de todos vocês e na minha vida também. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, como diz um hino, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. É impossível não nos lembrar da grande declaração de fé do profeta Abacuque ao final do seu livro profético, sobretudo quando as nossas próprias figueiras estão destituídas de flores, quando as nossas videiras deixaram de frutificar e há falha nas nossas safras de azeitona. Manifestar uma fé viva quando tudo nos vai bem é fácil demais. E se nós parássemos neste momento da mensagem para ouvi-los, misericórdia, nós não sairíamos mais daqui hoje, porque são muitas coisas a serem partilhadas, são muitas coisas a serem contadas, são muitas coisas experimentadas por todos nós.
E a minha oração é uma só: que a graça do Senhor nos assista, que essa graça nos encha, que todos os nossos espaços sejam preenchidos pela graça soberana do nosso Deus e Pai. A grande declaração de fé do profeta em meio à intensa luta traz algumas verdades quanto ao exercício da verdadeira fé, e essas verdades eu queria partilhar com vocês agora. Primeira delas: a fé do justo não depende das circunstâncias. Se fosse assim, nenhum de nós estava aqui. E o texto diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Deus, no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. A fé para o cristão é um exercício diário. Nós estamos todos em treinamento. E tem dias que a gente acha que não vai conseguir fazer a travessia. Não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que a gente não vai conseguir completar a jornada. Mas aí a gente segura nas mãos do Senhor e segue na força que só Ele pode suprir. Percebemos que o desafio de crer tem sido a cada dia intensificado, mas parece aquele tipo de jogo que muda de fase e se torna cada vez mais difícil. Não sei se vocês têm essa sensação. Os pesares têm se tornado praticamente insuportáveis, mas apesar deles, Deus não perdeu o controle, embora as nossas forças tendam a se esvair. A fé do tipo ainda que é requerida de nós a todo momento. O profeta nos ensina aqui a avançar a despeito de tudo e de todos. E se tem uma coisa que eu podia dizer a vocês hoje, é sigamos na força que o Senhor supre. Essa semana foi uma semana difícil para todos nós. Eu vi a luta da nossa irmã Fátima, os seus irmãos. Eu vi a luta de várias outras pessoas que partilharam comigo aquele estreito pelo qual estão atravessando. A nossa irmã Vera, com a dificuldade cada dia maior do seu esposo Fernando. E são tantas que a gente passaria a noite toda partilhando com vocês as lutas de cada um. Mas sigamos na força que só o Senhor pode suprir. A tristeza nos paralisa, o medo nos faz retroceder muitas vezes. Abacuque, no entanto, crê no Deus da sua salvação e exulta nele. E é interessante que esse profeta é um daqueles que ele traz uma mensagem lúcida, uma mensagem que não vem entremeada de coisas banais. Não, ele traz aquilo que está acontecendo do jeito que está acontecendo. Dificuldades, apertos, angústias profundas de alma. O povo que tem virado as costas para Deus de uma maneira tremenda. E se tem uma outra coisa que eu queria dizer a vocês que me ouvem aqui e pelo vídeo,
estreitem o relacionamento com o Senhor. As coisas não tendem a melhorar, muito pelo contrário. Quando a gente olha lá para fora, só a graça do Senhor nos sustenta do lado de cá da eternidade. Não desistam, perseverem na fé, mesmo que vocês não vejam nada que possa trazer alento aos seus corações, mas sigam na força que o Senhor supre. A segunda coisa que o texto nos traz é que a força para continuar crendo, apesar dos pesares, vem do soberano Senhor. Essa força não está em nós, está nele. E que nós possamos nas nossas orações clamar ininterruptamente por fé. Senhor, aumenta a minha fé. A parte A do versículo 19 diz que o Senhor soberano é a minha força. Onde ou em quem o profeta buscava forças para seguir em frente? Ele mesmo responde: o Senhor soberano é a minha força. Olha aqui a grande estratégia de vitória: confiar no soberano Senhor. Dele vem o socorro do profeta e também o nosso. Não existe super cristão. Não existe. E esse investimento na fé tem que ser feito diariamente em oração e leitura da palavra de Deus. Confiar demanda relacionamento. Eu estava lembrando, enquanto lia esse texto, que fala dessa confiança que depende muito do relacionamento. Eu me lembrando do relacionamento com meu marido. Era muito interessante porque muitas vezes ele olhava para mim e eu dizia o que ele estava pensando. Ele dizia: você agora deu para isso? Eu disse: deu para quê? Ele disse: para adivinhar. Eu disse: eu vejo você, eu convivo com você faz bem uns 2 dias. 45 anos, 24 horas por dia. Eu conhecia todos os olhares. E ele se admirava muito. Aí aqui e acolá, eu olhava para ele, ele dizia o que eu estava pensando. Eu digo: você deu para isso agora? Deu para adivinhar? Aí ele achava graça, né? Relacionamento é isso. Essa coisa que você olha para o outro, você está acostumado a saber o que é que o outro pensa. E aqui está a grande estratégia de vitória: confiar no soberano Senhor. Dele vem o socorro do profeta e também o nosso. E eu repito, confiar demanda relacionamento. Todos os níveis. A nossa fé não pode ser árida, ela precisa ser relacional. Do contrário, não sobreviveremos às lutas das quais estamos inevitavelmente engajados. Sim, porque estamos todos no meio de uma batalha. E essa batalha, ela é espiritual. Embora se manifeste de forma física, das mais diferentes maneiras, mas estamos vivendo numa batalha espiritual. Em terceiro lugar, a fé genuína produz resultados visíveis. O texto diz, parte B do versículo 19: Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. No meio da luta intensa, o profeta sabe em quem crê. E a minha pergunta para você é: você sabe em quem crê? Ele sabe que o Senhor reina sobre tudo e todos. Nada
vem como obra do acaso. Esse controle soberano não falha nunca. Qual o resultado dessa confiança irrestrita do profeta no soberano Senhor? Deixa eu dizer a você. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. Os cervos ou corças são animais das alturas. Eles bebem nas altas fontes e se refugiam nas alturas das rochas. Seus pés são treinados para subir por lugares íngremes. Assim são os pés daqueles que andam em fé e fidelidade ao Senhor. Faça ousadas declarações de fé, baseado naquilo que você tem recebido de Deus. As coisas estão difíceis para todos nós, mas aguarde. A resposta que você tanto espera está chegando da parte de Deus. Embora você não veja nada que aponte para isso, a fé genuína, ela exige uma entrega absoluta. A nossa resposta, ou as nossas respostas, elas vêm do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que nenhum de nós seja envergonhado. Deixa eu fazer outra revelação. Nem sempre a resposta que precisamos é aquela que a gente está buscando. Ouviram? O Senhor vai liberar aquilo que você e eu precisamos. E só Ele sabe o que é. Mas Senhor, eu queria que as coisas fossem assim. Eu digo, vai ficar querendo. Porque não é assim que as coisas funcionam. Ouviram isso? Glorifique a Deus pela resposta que virá. Tomara que essa resposta venha do jeito que você queira. Mas se ela não vier, glorifique o Senhor. Porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que dá, Ele sabe o que tira. Que o Senhor, Ele possa continuar nos habilitando a andar nas alturas. Nós fomos alcançados, preparados para andar nas alturas. Amém? Glória a Deus. O que esse texto, ou essa breve meditação de hoje, os nossos visitantes, as mensagens nossas são sempre curtas, para que vocês fiquem com essa mensagem na mente e no coração. O que o texto nos ensina em meio às nossas próprias lutas? Primeiro, o justo vive pela fé. Aliás, esta é a grande declaração do livro. Somos desafiados a crer no Senhor, apesar de todos os pesares. Ouviram? Segundo, a nossa força para crer vem do próprio soberano Senhor, autor e consumador da nossa fé, como diz a santa palavra de Deus. Naquele hospital, do jeito que o Senhor fizesse para mim, estava bom. Se Ele quisesse me levar, estava bom. Se Ele quisesse me deixar ali, estava bom. Se Ele quisesse me trazer para casa, estava bom. Que o Senhor faça comigo do jeito que Ele quer. Amém? Em terceiro lugar, a fé genuína produz resultados visíveis, mas sobrenaturais. E por último, permaneçamos firmes sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel e jamais falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Ouviram? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, e eu queria que você colocasse diante de Deus, para a gente orar, aquela situação que tem preocupado, entristecido, inquietado o seu coração. Feche seus olhos e apresente diante de Deus enquanto a gente ora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha visitar, sobretudo, as nossas impossibilidades, as nossas inquietações. Que a Tua graça, Senhor, ela desça sobre nós nessa noite, de modo especial. Que o Senhor continue falando, ministrando aos corações de cada um desses Teus amados que aqui estão. E que o Senhor traga respostas. Todos estão precisando de respostas, Senhor. E que elas venham do jeito e da forma que o Senhor quer. E que a Tua graça os assista de todas as formas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria chamar a nossa irmã Mara para que ela abençoasse os dízimos e as ofertas. Visitante, você não precisa fazer isso. Amém?